Estamos de regresso às conversas promovidas pela Associação Juvemédia e eu decidi, depois do desafio que me foi lançado para ser também entrevistada, trazer para a Associação e para todos aqueles que acompanham o trabalho da Associação um jovem. Um jovem que para mim é inspirador, é verdadeiramente inspirador em todos os jovens. Portanto, o nosso convidado, o meu convidado é o André Leonardo, vai ter uma grande responsabilidade, porque vai ter de se defender de ataques perigosíssimos, como ser empreendedor, viajante, autor, orador, professor convidado do ISCTE, eleito em 2016 pela plataforma Pangea como um dos 7 jovens que estão a transformar o mundo. Estivemos em conjunto numa iniciativa do CNJ, a Escola de Jovens Líderes, em que o André também foi considerado um dos jovens líderes portugueses. É açoriano e só por isso já merece 20 pontos por parte do público. Muito irrequieto, aos 6 anos andava literalmente, ele se quiser conta onde é que ia buscar as flores, mas criou o seu próprio negócio de vender flores porta a porta na zona de Angra do Heroísmo e a única coisa que ele queria era de facto não ser igual aos outros. Por isso mesmo, aos 24 anos, decidiu pegar numa mochila, vendeu tudo o que tinha e recolheu patrocínios e foi literalmente sozinho a dar a volta ao mundo e perceber quem são as pessoas que fazem acontecer, dando origem a este livro que é um dos muitos trabalhos do André. O André ao mesmo tempo é palestrante, vai motivando equipas, se calhar pessoas com 3 vezes a idade dele, o que é uma coisa absolutamente espantosa, e tem feito uma academia, tem trabalhado uma academia, precisamente as academias faz acontecer, mas isso obviamente, como eu disse, o André vai ter que se defender destas acusações todas horríveis, de ser um jovem verdadeiramente inspirador. André, obrigada por teres aceitado o meu Nada, muito convite. obrigado pelo convite e pelas palavras, que eu estou aqui inchado, nem sei bem como é que depois vou conseguir sair aqui da porta da sala. Não Não é? precisas, isto é tudo verdade. Eu quando te conheci fiquei muito impressionada e mesmo antes de conhecer a tua história e depois li o teu livro numa viagem, curiosamente, estava a bordo de um avião, naquela altura lembra-se que ainda andávamos de avião, Uhum. há uns anos, e o que é certo é que li o teu livro e percebi, uau, isto de facto quando uma pessoa quer arranja maneira e quando não quer arranja desculpas e tu és plasmado aquela que é uma das minhas frases de eleição da vida toda, que é mesmo isso, e portanto tu decidiste que de facto não havia desculpas, se querias dar uma volta ao mundo a conhecer empreendedores e não tinhas dinheiro, arranjaste dinheiro, Fazes acontecer. fizeste a coisa, exatamente. Achas que todos nós podemos fazer acontecer? Sim, eu antes de fazer a viagem já achava que isso era assim, que de facto todos nós temos atitude, podemos ter a atitude correta para conseguirmos fazer acontecer, não é? Como também dizias, nós ou arranjamos desculpas ou arranjamos uma forma de andar em frente. Depois da viagem, onde estive com milionários em Silicon Valley, pessoas que de facto têm todos os recursos, todas as infraestruturas, onde se calhar o contexto é um bocadinho mais desafiante, mas onde mesmo assim as pessoas põem as mãos na massa, vão à luta e fazem acontecer à sua maneira. Ah. Portanto, eu acho mesmo que independentemente do contexto, nós temos em nós todos os recursos que precisamos para fazermos acontecer e os que não tivermos, temos o recurso de conseguir ir procurá-lo. Portanto, Por exemplo, quando com 6, 7 anos se queria comprar determinadas guloseimas, sim, talvez precisássemos de vender flores porta a porta, não é? sim, por exemplo, sabes que também hoje eu digo que ajudou, na altura não era assim uma coisa tão fixe, como dizem, Uhum. como se diz quando somos jovens. O meu pai é aquele pai assim mais, não é militar, mas é aquele pai assim mais rijo, que não nos dá as coisas Uhum. mais quadrado também, que não nos Ah, dá as coisas de forma não tem fácil. nada, exato. E, por exemplo, esse negócio das pastilhas apareceu por necessidade, que foi, o meu pai não me queria dar as pastilhas, eu então arranjei uma forma de comprar as pastilhas, e o que eu tinha nos meus recursos lá nos Açores era um quintal com flores, e sem-me aperceber muito bem porquê, ou sequer bem o que é que estava a fazer, mas pensei, ok, se eu cortar estas flores e for vender aos vizinhos, consigo dinheiro, E e não como havia propriamente um plano de negócio ou ali propriamente assim uma coisa que nos fizesse, não havia grandes contas, havia, a matéria-prima era gratuita, o meu tempo também na altura tinha 6 anos e portanto tudo o que os vizinhos me dessem era lucro, né? Uhum. Então no final daquela tarde fui à mercearia lá da minha freguesia, coloquei os trocos que tinha conseguido, pus em cima do balcão
e disse ao senhor, olha, o que der, eu quero em pastilhas elásticas, eram umas bubalu, umas que tinham recheio por dentro, era especificamente dessa. E ele Quantas deu, então, lembras? de 2 caixas de pastilhas, 2 caixas. Oh, bem, isso é um mês de investimento. Sim, cheguei a E como casa todo assim, todo contente. exatamente. E como é que ficou o jardim? Sim, mas o bom é que as flores voltaram a crescer, a minha mãe Cheio, voltou a exatamente. tratar, eu não Mas é danifiquei o engraçado. património dos meus pais, ficou tudo Exatamente, portanto, não certo. houve danos de maior, a Exatamente, natureza exatamente. ajudou e eu acredito que está na tua natureza, ou seja, no fundo tu dizes que todos temos os nossos recursos, eventualmente alguns de nós somos um bocadinho mais talhados para o empreendedorismo do que outros. À medida que vamos crescendo, imagina que depois dessa tua aventura tinhas tido só até mesmo uma autoanálise muito crítica em relação à tua postura, o que é que podias fazer, estavas no meio dos Açores, nunca irias conseguir, ou seja, por vezes ouvimos aquelas vozinhas que dizem nunca Sim. vais conseguir, nunca vais ser capaz. Como é que, sobretudo os jovens, nós estamos a falar para uma audiência muito jovem, que muitas vezes ouvem isso, até por parte dos pais, mas muitas vezes só por parte dos melhores amigos, porque há pessoas que de facto são empreendedoras, outras não, e normalmente aos empreendedores há aquele pequeno epíteto de tu és é maluquinho, Sim, não é? eu tive isso, eu tive muito isso, na volta ao mundo e noutras coisas que fiz antes, mas tive muito isso, como dizias, do meu próprio pai, me dizer isso nunca vai funcionar, isso não faz sentido, mas uma das coisas que eu também descobri e que identifiquei como comum em quase todos os empreendedores que entrevistei, é que eles têm isso e em vez de, como muita gente, se deixar ir abaixo e pensar, oh, realmente não dá, porque o meu pai diz que não dá, o meu amigo diz que não dá, eles viram aquilo, transformam aquilo em motivação. Eles fazem do não uma motivação. Eles dizem que, ai não, vais ver se não. E aquilo até dá mais combustível. E eu inconscientemente fiz isso, fiz sempre isso. Depois também aprendi uma outra coisa, é que, por exemplo, se nós queremos dar uma volta ao mundo, nós temos a tendência de falar com os nossos pais, com os nossos amigos, que são pessoas, no meu caso pelo menos, que nunca deram uma volta ao mundo, nunca viajaram 2 semanas de mochila às costas. Nós temos que falar com pessoas que já deram a volta ao mundo, não é? E quando nós falamos com quem percebe verdadeiramente o assunto, formamos uma opinião mais fundamentada. Uhum. E depois podemos pensar, ok, eu consigo fazer isto ou se calhar é melhor ajustar o projeto, mas temos que falar com quem percebe, não nos podemos deixar influenciar só com quem nos é próximo por uma questão emocional, mas que na prática não percebe nada do assunto, não é? Mas tu estavas à espera que a tua viagem fosse como foi, porque tu basicamente estiveste, para já pediste apoio a quase uma centena de empresas e só tiveste apoio financeiro por parte de 7, o que quer Sim, dizer que vendeste tudo o que tu tinhas, sim. literalmente, menos a mochila que precisavas dela. Sim, sim, é assim, esta viagem era englobada numa ambição que era, nós estávamos a passar uma crise, não era uma crise de saúde como temos agora, estávamos a passar uma crise económica e como resposta a essa crise falava-se pela primeira vez de empreendedorismo. Mas as pessoas estavam todas muito depressivas, era a Troika, era o FMI, ligávamos as televisões, estava uma fase muito depressiva no país e eu na altura achei que uma forma de inspirar as pessoas era trazer-lhes inspiração, trazer-lhes histórias de pessoas que, independentemente dos contextos, fizeram acontecer. O quê? Alguns fizeram acontecer uma volta ao mundo, outros fizeram acontecer um negócio grande, outros foi um negócio pequeno, mas fizeram acontecer aquilo que queriam. E então pensei, como é que eu posso fazer isto? Ok, tenho que juntar dinheiro. E a história está toda contada aí nesse livro. Podem comprar no site do André, é muito fácil pegar este livro. Este livro vale muito a pena, acreditem. Depois, pronto, de facto fui falar com 100 empresas a pedir patrocínios, tive 7 patrocinadores, porque também era uma altura de crise, portanto as empresas não tinham propriamente grandes budgets para poderem patrocinar, malta que queria viajar pelo mundo num projeto deste género. Vendi as coisas todas que tinha, mas é que foi literalmente abrir o armário, tirar fotografias a tudo, meter à venda nos OLX, no custo justo, nesses sites todos. Foi fazer também, depois já às tantas descobri que havia uma coisa que era o crowdfunding. Fiz uma campanha de crowdfunding, vendo uns vídeos no YouTube de como é que isto se fazia e curiosamente, quando cheguei ao fim de fazer isto tudo, faltavam-me aí uns 30% do orçamento que eu tinha idealizado. Mas se há coisa que me ensinaram na faculdade é que o Excel diz aquilo que nós queremos que ele diga, não é? Portanto, a gente mexe numa célula. Que...
pai, estou pronto, vamos a isto, tenho dinheiro suficiente. Não tinhas, como é óbvio, quem lê o livro sabe, Sim. porque houve sítios onde tiveste de dormir ao relento, não foi? Sim, eu adaptei a viagem toda, mas isso também mas isso é muito interessante, porque isso demonstra que nós estamos sempre à espera de ter os recursos todos para fazer. E isso eventualmente não existe. No meu caso, se eu tivesse ficado à espera de ter o orçamento todo que eu queria, Se calhar só ias. eu não estava aqui a contar esta história, porque Claro, ou então estava aqui a chorar, porque uma vez até tentei, mas claro, não é? claro. Acreditas naquela frase de que pior do que não conseguir é nem sequer ter tentado? Sim, sem dúvida. Depois eu tenho algo que vai de encontro a isso e que vem desde pequenino, não sei de onde, mas sei que desde pequenino que tenho isso, que é a vontade e a necessidade quase de aproveitar a vida Sim. e de que a vida é minha e a noção de que isto vai acabar um dia, pode ser daqui a 10 minutos, pode ser daqui a 50 anos, mas isto vai acabar um dia, portanto eu tenho que ser fiel a mim próprio e tentar a fazer aquilo que eu quero fazer. Se não conseguir, olha, ao menos tentei. Quando chegar a essa hora, ao menos não me arrependo. Uhum. Tu também, eu acredito que aquilo que estás no fundo a dizer e pegando nas tuas próprias palavras, todos nós temos em nós os recursos que necessitamos, mas tu quando não os tens, procuras e eu até diria inventas. E isso é uma característica muito interessante nos empreendedores, ou seja, se ainda ninguém fez, eu vou arranjar maneira de ser feito. Portanto, o fazer acontecer são mesmo dois verbos, não é? E normalmente as frases não se conjugam com dois verbos, é só com um, mas Sim. tu... Este é especial. Mas este é especial. Eu diria, eu com o André junto sempre um terceiro, que é, está o André, vai fazer acontecer. São três. Portanto, pode acontecer uma pessoa ter de facto muitos verbos, portanto o verbo implica a ação, o que quer dizer que és um homem da ação e és um homem que não ficou parado a viver à sombra destas experiências de um ano de viagens pelo mundo, onde conheceste pessoas fantásticas, tu tens 16 histórias, todas elas muito emocionantes e todas elas muito inspiradoras, e podias ter ficado, pronto, já fiz, já está, mas lá está, havia este bichinho empreendedor dentro de ti, foste obviamente, eu diria, concretizar os teus feelings em conhecimento técnico na universidade, que é importante validarmos aqueles que são os nossos feelings. Eu digo isto tanto para empreendedorismo como para empreendedorismo social. Na entrevista que eu dei à Ana Rita, eu falei muito sobre a perspectiva do empreendedorismo social, ser no fundo quase um espelho daquilo que é o empreendedorismo tout court, eventualmente sem olhar para o lucro, mas sempre com os mesmos passos, saber fazer um business plan, ter um projeto piloto, etc. Portanto, foste validar os teus abstratos em concreto e juntaste de facto à academia para criar também tu próprio uma academia onde ajudas empreendedores. Mesmo neste estado de quarentena forçado, tu não largaste os teus trainees porque a tua academia continua a ajudar. Aliás, eu sei que este mês esteve quase para não acontecer esta nossa conversa, porque estás a ouvir imensos pitches e a conhecer imensos projetos, mas fala-me destas academias. Como é que tu transmites o teu know-how, sobretudo a pessoas mais novas também? Sim, sim. Olha, no fundo, eu acredito que ser empreendedor é um estilo de vida. Ok? Lá está, é perante um problema arranjar uma solução e ir atrás daquilo que queres fazer acontecer. E isso é transversal, isso pode ser para criar um negócio puro e duro, pode ser para criar uma associação, pode ser para dar uma volta ao mundo ou para querer ser DJ. Ok? E eu reparei que no ensino secundário eles aprendem português, matemática, ciências, isso obviamente é muito importante, mas depois há toda uma série de soft skills e de características que nós adultos sabemos que são tão ou mais importantes do que saber fazer trigonometria e do que saber probabilidades, porque isso depois tem muito impacto na vida adulta. E isto não era ensinado na escola. Então eu juntei a validação técnica, eu tenho mestrado, tenho pós-graduações feitas na área, juntamente com o conhecimento que fui recolhendo pelo mundo, e criei um programa que nós chamamos A Academia Faz Acontecer, onde em territórios um bocadinho por todo o país, desde Cascais, Açores, Chamusca, Sabugal, Baixo Alentejo, nós durante o ano letivo trabalhamos com os jovens estes soft skills e para além disso eles vão desenvolvendo um projeto, aquilo que eles quiserem fazer acontecer. Como eu disse, pode ser
O negócio pode ser tão simples como quererem ser influencers ou DJs, ou o que eles quiserem. E no final do ano letivo, cada território tem o seu concurso regional e depois nós juntamos os vencedores dos regionais todos num concurso nacional. Okay? E agora, nesta fase, estamos exatamente nos concursos regionais. Portanto, 2 em 2 dias temos concursos. Exato, que não, curiosamente, há uma coisa que eu acho que é muito importante nesta época Covid, estamos todos ligados online, não será o melhor sistema, mas é o sistema possível, mas ao mesmo tempo vem-nos explicar e vem-nos mostrar e demonstrar que é possível fazer também acontecer online e, portanto, os teus projetos não pararam. Talvez o teu físico, que tem a ver com o turismo ligado aos Açores, está um bocadinho em stand-by, em stand-by, como é óbvio, mas estamos a falar, o setor do turismo terá todo ele de ser repensado, mas se seguirem as páginas e as redes sociais do André Leonardo perceberão o conceito de turismo que ele está a criar nos Açores, portanto não podia deixar de ser, o bom filho à casa torna, e pensar, portanto, que isto podia ter sido mais um entrave, tipo, eu agora não posso ir ao Sabugal, não posso ir a Ferreira do Zezer, não posso ir a Marco de Canaveses. Contudo, online, de facto, nós conseguimos, e tu conseguiste juntar mais uma vez esta comunidade em prol dos seus projetos, ou seja, também isto não foi um obstáculo. Sim. Alguma vez sentiste um obstáculo, antes de me responder a isto, eu quero saber, algum dia sentiste um obstáculo que não conseguiste ultrapassar? É assim, é um bocadinho difícil para mim, eu vejo as coisas da seguinte forma, que é, aparece um obstáculo, se eu não o conseguir ultrapassar, eu ajusto o meu objetivo. E, portanto, eu não fiquei parado naquele obstáculo. Eu arranjei foi uma forma diferente de continuar a caminhar. Foi o que fizeste agora com Sim, o Fazem. por exemplo, não é possível fazer os concursos com o glamour que nós costumamos fazer, concursos, com palco, com isto tudo decorado. Não é, pronto, é possível, mas é possível fazer por Zoom. Ok. Por Zoom, nós temos umas capinhas todas bonitas que eles põem, recebem a sua t-shirt, fazem tudo. Adaptamos tudo. Se é o ideal, não é, mas nós não ficamos parados. E agora se me perguntas assim, mas então o teu objetivo falhou. Não, eu tive foi que adaptar devido ao contexto, é mesmo assim, não é? Com o Darwin são esses os que vencem, porque são os que se adaptam, não são os mais fortes, não é? Tem que ser, exatamente. Sim, continua. Ia perguntar-te se nesse contexto dos que se adaptam são de facto aqueles que sobrevivem e não. Há muita gente que olha para os escritos do Darwin e diz que são os mais fortes, mas não. Quem perceber sabe que são pessoas como tu que dizem: ok, se o obstáculo é este, vamos contornar e dar a volta e fazer de outra maneira, o que interessa é o objetivo. Portanto, são os homens em busca de um sentido, que é o livro que tu escolheste. É o livro, sim. Olha, curiosamente foi um livro que li há relativamente pouco tempo e é sobre o Viktor Frankl, que é um psicoterapeuta que ele teve no campo de Auschwitz e fala de como é que, apesar de estar lá, conseguiu encontrar um sentido para a sua vida. E é muito interessante o porquê deste livro, porque eu tenho contactado com muitos jovens, com 15, 16, 17, 18 anos, que me relatam muitas vezes que estou um bocadinho perdido, eu não sei o que é que gosto, eu não sei o que é que quero. E este é um livro que desmistifica algumas dessas coisas, de onde é que vêm os sentidos da vida, onde é que a gente deve buscar esse sentido, a que é que a gente se deve agarrar. E ele, nesse livro, relata ali como é que, apesar de estar num campo de concentração, onde quase que não tens liberdade, a única liberdade que tens é o que está dentro da tua cabeça, porque no mundo físico não há liberdade. Ele consegue ter um sentido na sua vida. É mesmo muito interessante, é um livro que se encontra em todo o lado. Sim. Como estamos a falar para os jovens, eu achei que fazia todo o sentido. Sem dúvida, é um livro incrível. Quem quiser procurá-lo é da Lua de Papel, editora de Lua de Papel em português, em Portugal, O Homem em Busca de um Sentido, e de facto este psicoterapeuta, eu já conheci este livro, é incrível, é uma ótima sugestão, paralelamente a esta. E tem no YouTube também muita informação. Muita palestra, exatamente, porque ele descobriu que os sobreviventes eram aqueles que dentro de si, os sobreviventes de Auschwitz, criavam um objetivo, ou seja, procuravam um propósito para a sua existência. Sim. E às vezes é isso. Sim, André, eu sinto que às vezes é isso que tu dás aos jovens quando estás a dar o feedback dos pitches, é encontrar o objetivo, encontrar o teu propósito.
Sim, é isso. É porque as coisas quando são feitas com propósito, com sentido, depois têm uma alma muito maior, têm uma envolvência maior, têm mais dedicação e como é, os resultados também chegam, porque Uhum. não nos custa estar no duche e a pensar como é que vamos resolver aquilo. Uhum. Não custa ir para a cama a pensar, não custa ficar até às 2 da manhã a ver coisas, não custa, porque faz parte de nós, aquilo é quase a nossa alma que está ali também. Sem E dúvida. com propósito é tudo um bocadinho mais fácil. Quando não leva propósito, as coisas começam a ser, na linguagem dos jovens, uma seca. Aí, Pois. agora é uma seca, não é? É uma seca. Eu acredito que tu tens, apesar de tu tens esta bênção de, por norma, estar rodeado de jovens que hum, também querem fazer acontecer. Portanto, se Uhum. de alguma forma se juntam a estes programas de empreendedorismo júnior, é porque querem mudar alguma coisa, é porque também têm aquele sentimento de que é preciso fazer alguma coisa e se não for eu a fazer, quem é que fará? Isto é muito bom quando estamos rodeados destas pessoas, porque, por norma, conhece a teoria dos neurónios de espelho, não é? Estamos à volta de as pessoas que mais nos inspiram e que mais nos motivam e que nós mais plasmamos e espelhamos são as pessoas que nos rodeiam, os 5 principais que nos rodeiam. E tu estás sempre com 5, 6, 10, 20, 30, muitos miúdos. Eu já fui às tuas aulas falar também da Associação Nuvem Vitória e ouço os projetos e fico espantado e é sempre bom ouvir esta juventude, não é? Portanto, a minha próxima geração, com sentido, com propósito, é Uhum. tão bom. Sim, e sabes que nós batalhamos muito e dizemos sempre aos jovens que entram nas academias que é nós não vamos fazer por ti, tu não estás aqui por obrigação, nós vamos ajudar-te a fazer acontecer. Nós vamos potenciar aquilo, vamos dar orientação, vamos estar ao teu lado, não vamos fazer por ti. E os jovens estão muitas vezes habituados a que os pais façam por eles, a que os professores façam por eles, a que as pessoas andem a puxar por eles. Não, eles é que têm que criar o seu caminho se quiserem, se não quiserem, como eu costumo dizer lá também, a vida passa, está tudo bem, mas também não acontece. E esse passar de responsabilidade para o lado de lá, é muito importante, porque eles estão mesmo habituados a que não fazem o trabalho de casa, lá vem o professor pôr uma nota na caderneta para o pai ver, eles falam nas aulas, lá vem a mãe pedir para não fazer barulho na próxima aula. Mas depois o mundo real não é assim, eles quando chegam às empresas não estão com atenção, o que é que acontece? Não entregam os relatórios a horas, o que é que acontece? Mas não são os Exato, pais que vão resolver. Portanto, a claro, gente tenta passar essa responsabilidade aos 15 anos. claro. E E resulta. trabalhar a resiliência, trabalhar como é que lidamos com as frustrações do dia a dia, porque afinal Sim. nós parecemos, esta ideia é maravilhosa e depois vem Uhum. alguém um bocadinho mais velho e diz, olha, isto já existe, já Nós aconteceu. trabalhamos inteligência emocional, falar em público, resiliência, persistência, planeamento. Utilizamos alguns conceitos que se trabalham até em gestão de projetos, os gráficos de Gantt, e objetivos SMART, e trazemos isso para a esfera dos 15, 16, 17 anos, para que eles entendam. Ensinamos finanças pessoais, que é uma coisa que eu não entendo como é que não é ensinado na escola. Exato, Falamos de impostos, que é uma coisa que taxas sim, de juros, não é? Que são coisas para mim, para nós hoje são óbvio, básicas, mas que temos que aprender, sim, não é? E falamos já um livro que eu gosto muito, é o Pai Rico, Pai Pobre, cá fica também outra é incrível. recomendação que damos isso aos jovens. Ensinamos esta coisa do propósito, o que é que tu queres ser, para onde é que tu queres ir, falamos muito nisto e no fundo eles acabam as sessões e começam a olhar para nós e dizem epá, mas nunca me tinham perguntado isso, nunca tinha pensado nisso. Exato. E é giro, tem É resultado muito bem. Eu acho que é incrível porque eu acredito que em algum ponto na minha vida alguém me fez essas perguntas e por isso é que fui sempre também um bocadinho de continuar a perguntar os porquês e como, porquê e como, não era só o porquê, era porquê e como é que vamos fazer Uhum. acontecer, como é que vamos fazer isto. E é curioso porque quando falávamos e preparávamos esta nossa conversa, é claro que eu tenho 500 mil histórias contigo, giras à volta do empreendedorismo e a maneira como tu influencias, sobretudo a zona onde vives, onde nasceste, portanto, os Açores continuam obviamente no teu coração e o teres decidido também investir agora no teu negócio de turismo nos Açores e não deixares nunca a tua comunidade para trás, porque continuas também a fazer um grande evento onde eu já fui convidada e muito obrigada, aprendi Uhum. imenso, imenso. Mas é um evento que reúne basicamente toda a ilha e toda a gente vai ouvir falar
pessoas que à partida tu achavas que nunca iriam chegar sequer à ilha, por exemplo, não é? Há pessoas para quem tu não tinhas dinheiro para pagar uma viagem, mas Sim, estás-te a lembrar de alguém sim. especial, esta pode estar. Sim, este evento é mesmo muito, muito giro. Isto já vem, a primeira edição foi em 2011 e no fundo nós juntamos ali pessoas que fazem acontecer, de várias áreas diferentes, e o evento esgota sempre. Estamos a falar de praticamente 600 pessoas numa ilha que tem 50 mil, por isso como é mais de 1% da população, é mesmo muita gente. O evento esgota, tem corrido mesmo, mesmo muito bem e de facto temos lá. Já tivemos o presidente do Benfica, não é? Que já foi, também já lá tiveste, não é, Fernanda? Tivemos assim, já Não, muita gente interessante, muita gente. e são convidados, acima de tudo, que vão em igualdade de circunstâncias e que querem realmente aprender uns com os outros. Eu, na edição que fui com pessoas incríveis, acredito que todas elas são, mas ficou ali ainda hoje eu continuo em contacto e com alguns deles a trabalhar, porque os conheci nos Açores graças ao teu evento, ou seja, e de facto tu fazes acontecer, porque no fundo podias dizer, mas o que é que interessa? 600 pessoas a ouvir falar, meia dúzia de pessoas que vêm não sei de onde, vêm do Brasil, vêm de Lisboa, vêm do Porto, para quê? Mas o que é certo é que inspira e nós saímos lá inspirados com os projetos de aquela medida que tu apresentaste com o queijo da ilha do Pico. De São Miguel, que usa a água das furnas, Das não é? Para Furnas, fazer exato. assim. E tu ficas assim, como é que nunca ninguém pensou nisto? E são Uhum. jovens empreendedores e que não, eu acho que não vão ficar, não se vão deixar ficar quietos, sabes? Aquela coisa como é que se chama? Eu trouxe um livro dos Açores que é A Vaca Quieta, Sim, que é de uma a queijaria, Quinta dos Açores, exatamente. exatamente, mas a vaca é quieta. E eu Uhum. acho que vocês não ficam quietos, há qualquer coisa, não sei se é o espírito que tu Uhum. escolheste uma canção dos Delfins, que é o Nasce Selvagem, pois, quem nasce selvagem não fica quieto. Uhum. Eu costumo dizer muito que lá nos Açores tu tens dois tipos de pessoas. E nota-se isto muito, nota-se isto perfeitamente, que é, há malta que olha para o mar, que está em todo o lado, não é? E pensa assim, caramba, isto acaba ali. E há uma outra série de gente que pensa o que é que será que há dali para a frente. Uhum. E esses são os que nascem selvagens, são os que querem fazer mais, são os que querem explorar, são os que são destemidos, os que vão para a frente. Então os Açores tens muito quase que não tens ninguém no meio, tens ou aqueles que querem estar quietos, ou então tens estes Uhum. que querem mesmo fazer acontecer e querem andar para a frente. A minha música dos Delfins é uma que me acompanha. Eu lembro-me perfeitamente que o meu pai tinha um CD dos Resistência com essa música e eu ouvia aquilo seguido e se calhar ficou-me aqui alguma coisa e Sim, até porque hoje. se calhar se calhar nunca prestaria tanta atenção à letra como quando disseste que era esta música que ias salientar, mais do que um país, que uma família, uma geração, mais do que um passado ou uma história, uma tradição, tu pertences a ti, não és de ninguém. Sim. Eu acho que já ouvi esta canção 1000 vezes e nunca tinha ouvido a letra real, nunca tinha lido a letra, mais do que um patrão, ou uma rotina, uma profissão, mais do que um partido, uma equipa ou religião, tu pertences a ti, não és de ninguém. Uau! Isto vai, até estou arrepiado, porque isso até vai bater com o que te disse há pouco, que é, eu desde muito pequenino tenho esta vontade de aproveitar, de fazer aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que quero fazer, e se não der certo, eventualmente, pronto, mas ao menos tentei, ao menos, e até agora não me tem corrido nada mal, as coisas têm sido feitas, têm-se conseguido fazer acontecer, e tem sido giro, muito trabalhoso, muito custoso, com muito sacrifício pelo meio, mas tudo se Uhum. faz. Exatamente. E o Tudo se faz é também o mote do filme que escolheste, que poderia perfeitamente ser o meu. Eu escolhi, na altura da minha entrevista, escolhi La Vita é Bella, Sim. curiosamente tem muito a ver com o livro que tu escolheste, portanto tem a ver com a Uhum. guerra, mas tu escolheste um filme que é maravilhoso, que em português está traduzido para Em Busca da Felicidade, e é um filme incrível com o Will Smith. Eu nunca me canso de ver este filme e apesar de saber Sim. exatamente o que é que vai acontecer, Sim. choro sempre nas mesmas alturas. Ele é um pai solteiro, o Will Smith faz o papel de um pai solteiro que tem um filho de 5 anos, que ele literalmente arrasta para todo lado. Ele só
ele vende máquinas de costura enquanto tenta financiar um curso para ser para ser alguém para ele e para o filho. É o faz acontecer em 1h30 de filme. É É brutal. isto, é o espírito do brutal. faz acontecer todo ali. Este filme, a sério, se não puderem fazer mais nada agora durante a próxima quarentena, que eu acho que isto vai ser quarentena atrás de quarentena, mas procurem este filme, chama-se Em Busca da Felicidade ou À Procura da Felicidade, em inglês é mesmo Pursuit assim, of Happiness. Pursuit of Happiness, e é incrível, cada minuto deste filme é incrível, o dia em que ele tem de dormir numa casa de banho, no chão de uma casa de banho com o filho, eu não quero fazer spoiling, mas eu É lembro-me emocionante. lembro-me sempre do dia em que tu foste assaltado na tua viagem, agora faço sempre esta ligação, tipo, o André também podia de repente, podia ter acontecido tanta coisa e aconteceu, e por isso é que eu digo, leiam este livro, o livro faz acontecer, está aqui muita coisa do que é o André, mas sobretudo muita inspiração para aqueles que querem começar e não sabem como, ao mesmo tempo tenham tempo para procurar o site do André. Isto porquê? Porque o site do André, como eu disse logo no início, o André não parou de fazer as suas coisas, continua muito ativo nas suas redes sociais, na sua página, mas acima de tudo na página do André Leonardo podemos encontrar no seu blog uma série de dicas para as pessoas que querem começar. Portanto, se as pessoas não sabem como começar, é fácil, andreleonardo.com. Sim, tem lá muita informação, desde como fazer acontecer uma viagem, como fazer acontecer um negócio, um projeto, tem lá muita coisa e estou sempre a partilhar também muitos conteúdos sobre isso, por isso, alguma coisa que não esteja lá, podem-me contactar, estão lá os meus contactos. Exatamente, É com gosto que eu as ajudo. últimas, tenho uma série, eu agora podia estar aqui a vê-las, mas há uma série de dicas como tenho uma boa ideia, o que é que eu faço agora, o que é que eu posso fazer com esta ideia, o que é que eu posso fazer para melhorar o alcance do meu trabalho, do meu projeto, tenho depois dicas e tenho uma oportunidade, é tempo de definir o meu negócio, o que é que eu faço, mas faço também umas conversas desde a Campeã do Mundo em Marcha, que também foi entrevistada por ti, isto para além de quem quiser fazer uma pesquisa no YouTube, procurar o André Leonardo a fazer acontecer no canal, que Sim, também sim, tem foi uma série que nós acabámos até por fazer juntos a segunda temporada e onde no fundo damos a volta ao país a entrevistar pessoas que fazem acontecer, de territórios desde Rio Maior até Chamusca, Sabugal, por aí fora. Portanto, quem vir e tentar perceber quem é esta voz que fala com o Leonardo. Agora está o segredo. Era a voz mais bem guardada, não era a outra. Foi revelado. Não, mas olha, foi muito interessante fazer aquele projeto, porque, pronto, obviamente continuo a gostar muito de fazer televisão, mas em backstage, mas perceber como é que as pessoas contigo se abrem e contam tudo e querem mostrar às pessoas que é possível, ou seja, eu acho que despertas em nós o empreendedor adormecido. Pois eu disse que te ia atacar, eu tento. Os ataques, eu disse que te ia insultar meia-noite. Eu tento, sabes que também fui-me habituando ao longo dos... Parece que não, mas eu já tenho 30, não é? E já estou há 12 anos... Pois é, cá está. Mas de alguma forma já estou há quase 12 anos a falar com empreendedores, entre a viagem pelo mundo, as conferências, e isto quase que nós inconscientemente vamos treinando, não é? Vemos alguém interessante e perguntamos, então e como? Mas como é que fizeste? Mas como é que foi isto? E qual foi muito mais difícil? E vamos puxando pelas pessoas quase sem forçar e claro. A história vai aparecendo. Olha, para além deste livro, que também já está traduzido em inglês, estás quase a acabar outro. Já acabei, já está entregue na editora, já. Pronto, a última vez estavas quase a acabar, portanto já está no forno. Já está no forno e sai em finais de setembro, princípios de outubro, já cá está. Esse bem diferente, esse é com histórias de pessoas que fazem acontecer em Portugal. Histórias muito diferentes, de gente muito diferente, de idades muito diferentes, localizações muito diferentes, mas todos juntos são aquilo que eu também acho que personifica um bocadinho o fazer acontecer e o ser português, não é? O mostrar que é possível nós fazermos acontecer em Portugal. Claro. E sentes que de facto nós temos isso no nosso ADN?
Eu não sou muito saudosista das caravelas e por aí fora, mas quando olhamos para aquilo que de facto a nossa nação começou por ser e é hoje em dia o potencial que tem, eu acho que temos muito desse ADN, ou seja, há a tal parte que está, que é teimuda, não é? Mas há uma parte, sobretudo os mais jovens, que não se vão deixar ficar. Não se resignam, sim. Sim, e parece-me também que todas as pessoas que eu ali escolhi são portuguesas, têm essas características, mas lá está, são pessoas, algumas delas, eu diria a maioria delas, que são pessoas que não estão habituadas a dar entrevistas, não estão habituadas a aparecer. E em Portugal há muito aquela veia do empreendedorismo startup, empreendedorismo tecnológico, empreendedorismo Web Summit, e Portugal não é só Não é isso. só Isso isso. também é Portugal, mas não é só isso. Portugal também é Luís Salmin, que em Rio Maior emprega 40 e tal pessoas a plantar alfaces. Portugal também é o Pedro Piranha, que em Viseu tem um dos maiores estúdios de tatuagem do mundo. Isso também é Portugal. Portugal é João Rocha, que é um dos melhores barbeiros do mundo, é português e só muito recentemente é que começou a dar entrevistas. Então há uma série de gente que faz acontecer em lugares como a Ilha das Flores ou lá está, no norte, no centro, mais para o interior, mas que por uma razão ou outra não aparece. Eu aqui também achei que fazia sentido colocar aqui um toque dessa gente que também é Portugal e que tem um Claro. espírito muito presente. E portanto, Portugal sou eu. Isto agora é Sim, tipo. exatamente, exatamente. E escolheste também um português jovem para ser o teu Sim, entrevistado. sim, é o João Correia. Uhum. O João Correia tem uma história muito, muito gira. Ele começou também muito cedo assim, a desenvolver os seus negócios informais e agora ele tem uma empresa que se chama Flying Sharks. Ele, quando era pequenino, viu um filme que é o Jaws, que é o tubarão, não é? Não. E ele adorava o professor de óculosinhos que lá estava e tinha o sonho de se tornar naquele professor. Então ele é doutorado em Biologia e tem uma empresa que se chama Flying Sharks, que faz o transporte de animais marinhos vivos de um lugar para o outro, mas com práticas muito sustentáveis, ambientalmente muito sustentável e é espetacular. Ele é muito divertido e tenho a certeza que vai dar um ótimo convidado. Vais ficar entregue aos tubarões, lamento. Exatamente. André, foi um prazer. Muito obrigada por teres tirado esta Obrigado meia eu horinha para estarmos aqui. pelo Espero eu convite. inspirar todos aqueles jovens que seguem a Associação Juve Média Espero que e sim. espero que sim também. Da minha parte, muito obrigada por ter estado aqui tanto como entrevistada e agora naquilo que eu prefiro fazer, que é entrevistar outras pessoas, e neste caso o André Leonardo. Continua a fazer acontecer, Muito André. obrigado, Obrigada. Fernanda, pelo Obrigada. convite. Obrigado.